porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, certo? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, te rendemos graças, porque Tu és, Senhor, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Hoje, no Brasil e em muitos países também, as pessoas têm clamado a Ti, Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, através desta enfermidade. Te pedimos que o Senhor venha, Pai, nos proteger, Pai, dessa doença. E não posso afirmar se é, Senhor, um juízo do Senhor sobre o planeta, para um despertar, mas que o Senhor venha, Pai, tocar nossos corações e venha, Pai, proteger os nossos. Senhor, quero te pedir também para que nesse momento o Senhor possa tocar os corações que estarão ouvindo a mensagem do Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor venha me usar, Pai, no nome de Jesus. E que eu venha ser voz profética para as pessoas que estão não só na nossa igreja, a Igreja Batista Luz do Mundo, mas também pessoas do Brasil e do mundo todo que estarão sendo alcançados. Toca nos corações e que eles sejam, Senhor, impactados pela Tua palavra, assim que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, louvamos a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a carta que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, destinada à igreja de Éfeso. Coincidentemente, a igreja de Éfeso era exatamente a igreja que João era pastor. Ele estava pastoreando Éfeso quando foi preso e banido para a ilha de Patmos. Vou chegar o pessoal aqui já. Deus abençoe Michel, Kívia, Maciel, foi nossa ovelha do Biú, certo? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá certo? Roger, Breno, né? É um amigo que a gente tem alcançado também, está aqui assistindo. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, todos vocês. Vocês possam estar compartilhando para que mais vidas sejam tocadas e alcançadas no nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, né, onde vocês estão aí, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura aqui de 7 versículos apenas e vamos falar a respeito desses versículos e ver o que Deus falou para esta igreja e o que Deus vai falar conosco também, tá bom? Versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse é um livro muito difícil de localizar na Bíblia, né? É só o último livro. Você vai lá no final, você vai achar Apocalipse. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras. Ele conhece você, ele conhece as suas obras, ele conhece seu coração. Glória a Deus por isso. Tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, mesmo na luta, eles foram firmes. Então, Deus ele começou a fazer esses elogios. E de repente ele entra agora na parte onde Deus dá aquela velha puxada de orelha. Que isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Deus ele fala conosco, ele traz bálsamo ao nosso coração, mas também ele traz também exortação e advertência para nós. Ele disse: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que seria isso? O que seria esse primeiro amor? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, que
que obras, quem são os nicolaítas. Nós vamos entender quem são nicolaítas, tá certo? As quais eu também odeio. Deus odeia essas obras, gente. Deus odeia isso, tá certo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Glória ao nome de Jesus por isso. Amados, primeiro eu quero ser bem claro com vocês um ponto teológico aqui. Por quê? Alguns entendem que essas cartas que estão escritas aqui no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse não seriam literais. Essas cartas, elas não seriam para realmente igrejas que existiam, mas seriam tempos onde a igreja do Senhor passaria no decorrer da história. E eles entendem que seria, na verdade, uma interpretação figurada, alegórica, que nós chamamos. Todavia, eu não consigo coadunar com esse pensamento, com essa linha teológica, escatológica, e principalmente hoje, 2000 anos depois do que foi escrito esse livro, enxergando a história, vendo a história e compreendendo também tempos e lugares diferentes. Porque eles dizem, não, aquela carta é porque é para tal tempo, em seguida, essa tal carta, não, gente, não tem como a gente firmar esse posicionamento, porque tem como você falar que um crente, um cristão hoje que vive na Coreia do Norte, ou que vive na China comunista, ou que vive lá no Irã, países muçulmanos, predominantemente muçulmanos, você tem como afirmar que eles têm liberdade de culto como nós temos? Vocês têm como afirmar que eles não são, onde as igrejas são, dizer que eles estão passando por uma tribulação? Não tem como entrar nessa linha, eu não tenho como me posicionar nessa linha. Eu fui muito tempo na minha vida dispensacionalista, né, pré-tribulacionista, e eu a parte escatológica, e aproximadamente 3 anos atrás eu estava pregando na igreja Batista Canaã, e os irmãos, eu fui ministrar sobre um tema escatológico. Os irmãos, pastor, qual o seu posicionamento? E são vários, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu disse, eu não tenho ainda um posicionamento firmado. Eu estou ainda trabalhando minha mente e orando para que Deus me dê uma orientação a esse respeito. Hoje eu me posiciono numa visão chamada amilenista, tá certo? Então, o amilenismo não entende que essas igrejas realmente existiam. Então, como a igreja realmente existia, aí a gente vai começar a entender melhor. E aí vocês vão entender por que essa visão. Por que Deus escreveu isso aqui para Éfeso? Como é que eu vou entender essa mensagem se eu não for para a Bíblia e entender como iniciou a igreja de Éfeso? Deus fala que abandonou o primeiro amor. Que primeiro amor é esse que eles teriam abandonado? Essa igreja que a gente observa que ela é uma igreja chamada ortodoxa. A igreja ortodoxa é aquela igreja que é tem uma base muito forte no conhecimento das escrituras. Não é aquelas igrejas só de oba-oba, né? Onde você vai para um culto, são 1h30 de louvor e 15 minutos de pregação, porque já tem os avisos e oferta. Então a pregação é 15 minutos, 10. Isso não é adoração a Deus. Porque o povo está indo apenas para se alegrar. O povo não está indo para ouvir Deus falar, tá certo? Porque o culto tem que ser separado da parte do louvor, que hoje nós não estamos tendo porque não deu para fazer a edição do vídeo, onde você adora a Deus. Depois a gente para Deus falar conosco, que é na mensagem. Então, eu estou falando aqui, eu queria que voltassem alguns anos, gerações atrás, lá no livro de Atos. Aí vocês vão entender como é que surgiu a igreja de Éfeso. Como foi que começou? Na verdade, Paulo, ele esteve na sua 3ª viagem missionária, ele esteve em Éfeso. E o que chama muita atenção
fala, antes de Paulo, quando ele começa a falar de Éfeso, de uma outra pessoa, onde eu mesmo me posiciono que essa pessoa tem um livro escrito aqui na Bíblia, que seria Apolo. Ele teria escrito provavelmente o livro dos Hebreus. E o versículo 24 do capítulo 18 de Atos fala dele. A Bíblia diz que Paulo, ele era um judeu, está no versículo 24, natural de Alexandria, chamado Apolo, né? Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Outra característica de Apolo, está no versículo 25, diz que era ele instruído no caminho do Senhor. Quer dizer, ele era um homem de muito conhecimento bíblico. Ele era instruído, ele era assim como Paulo era. Assim como Paulo era. Paulo era um homem muito estudioso, ele era um homem muito dedicado, ele era um judeu muito devoto. E diz, e sendo fervoroso de espírito. Presta atenção nisso. Que podemos traduzir do original grego essa palavra como fervia com o espírito. Então, Apolo era um cara que ele tinha muita bagagem bíblica e teológica, acreditava em Jesus e ministrava e poder. Sabe? Era aquela mensagem que pregava e as pessoas choravam porque aquela palavra realmente mexia. Era uma ação muito poderosa espiritual de Deus. E depois surge no cenário Paulo. E gente, não houve em nenhum outro lugar ação, uma manifestação da glória de Deus tão patente como houve em Éfeso. Tão poderosa como houve em Éfeso. Inclusive é nessa parte aqui que diz que, até alguns usam esse texto para algumas heresias, que o poder era tão forte lá em Éfeso, que as pessoas pegavam até os lenços de Paulo e botavam nos enfermos e as pessoas eram curadas. O povo hoje pega e vende lencinho, né? O lenço ungido. Isso não existe. Isso foi um fato que aconteceu aqui, não é regra. Jesus não ensinou isso, não instruiu isso. Então, a Bíblia fala que Paulo, ele, quando chegou em Éfeso, ele começou a ministrar e a pregar a palavra na sinagoga. Todos os dias ele ia pregar. Mas havia também homens que confrontavam e tinham muito poder persuasivo também, se você observar. A atitude de Paulo viu que o nível intelectual de Éfeso era muito alto. Era muito alto. Então, o que foi que Paulo fez? Pegou os discípulos dele, disse, vem aqui vocês, puxou eles, e eles foram para uma escola chamada Escola de Tirano. E levou eles para essa escola, e durante 3 anos, Paulo, ele firmou essa igreja por 3 anos, ali em Éfeso, e a Bíblia ensinava, ele é ensino, viu gente? Olha a importância do ensino da palavra. Olha a importância da instrução da palavra. Ele ensinava diariamente, todos os dias ele ensinava a palavra. Daí vocês veem como a igreja ela era ortodoxa. Então ele disse, eu preciso dar uma boa base. Por isso, quando você vai ler a carta que Paulo escreveu a Éfeso, vocês vão ver a profundidade teológica que tem. Porque a igreja, as pessoas elas tinham um nível intelectual muito alto. Paz a todos que estão assistindo aí, viu? Everton de Edinóia está assistindo, Valdez, Francisco, muitos estão assistindo. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, certo? Todos que estão assistindo. Glória a Deus por isso. Seguindo para a mensagem. Então, queridos, Gerinaldo estreou, meu professor Gerinaldo. Sou de história, viu? Eu gosto muito de história. Em minhas pregações, eu entro muito em história. E agradeço muito esse professor que eu tive, viu, Gerinaldo? Então, se eu errar muito em história, a culpa é dele, viu? Foi quem me ensinou. Deus. Então, Paulo, ele trabalha naquela cidade e ele faz um trabalho muito forte. Só que, além do ensino, havia uma ação espiritual, podemos dizer,
foi derramado um avivamento muito poderoso em Éfeso. A Bíblia diz, queridos, olha, eu queria que vocês olhassem no capítulo 19 de Atos, versículo 18, diz assim: muitos dos que e denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso é o maior sinal de avivamento. É o arrependimento. Olha que quando Cristo ele vinha, veio primeiro quem? João Batista, pregando o quê? Arrependimento e confissão de pecados. Essa é a base do Evangelho. O arrependimento. E Paulo, ele ministrando aqui, aí diz, porque em Éfeso teve muita cura, muitos milagres. Olha, o versículo 11 do capítulo 19 diz, olha, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Era, sabe, cego enxergava, mudo voltava a falar, a pessoa chegava lá, aleijada voltava a andar. Era assim, milagre por cima de milagre dentro daquela cidade. O mover espiritual era tão grande que na cidade só se falava naquele movimento. É tanto que no mesmo texto fala que se juntou aí os filhos do sacerdote, 6 jovens, e foram expulsar o demônio. Quando foram expulsar o demônio olha para ele e diz, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas vocês, eu não sei quem vocês são. Quer dizer, eles não eram regenerados ainda. E o demônio, ele deu uma pisa nos cabas tudinho, tirou a roupa dele e saiu tudo correndo. Então, assim, a Bíblia depois, mais à frente, ela fala que as pessoas que tinham práticas espirituais, de bruxaria, essas coisas, começaram a rasgar seus livros, começaram a abandonar a velha vida que eles tinham, começaram a viver uma novidade de vida. Então, o mover de Deus nessa cidade foi enorme. Então, uma outra característica desta igreja, que está ligada ao primeiro amor, para vocês entenderem o que Deus está falando lá em Apocalipse, é quando Paulo, ele mais à frente, vai se despedir. Gente, o apego de Paulo a Éfeso era tão grande que ele nem foi para Éfeso se despedir. Ele foi a Mileto e pediu para os pastores virem, os líderes da igreja virem onde ele estava. E ele trouxe uma palavra lá no capítulo 20 de Atos, e ele se despede. Lá no nos versículos 36 ao 30, olha como era forte a união e o amor que eles tinham uns pelos outros. Despede das palavras e diz assim: eu não voltarei mais aqui. Paulo diz, provavelmente daqui eu seguirei fazendo missões, mas daqui eu vou eu vou morrer de forma com um martírio. E ele diz que, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, ele orou com todos eles. Olha a unidade, gente. Eles se ajoelharam todos e começaram a orar uns pelos outros. Isso é lindo. Aí diz, então, grande pranto, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veria o seu rosto. E acompanharam até o navio. Olha aqui que unidade que havia. Isso é primeiro amor. Isso é primeiro amor. Primeiro amor é você amar a palavra. Eles todos os dias se dedicavam a estudar a palavra. Primeiro amor é arrependimento. Primeiro amor é mudança de vida, você viver em mudança de vida. Primeiro amor é você, sabe, é um ardor no coração enorme. Sabe, é algo que lhe impulsiona, que você não consegue ficar parado. Você tem que falar de Jesus, tem que pregar de Jesus, tem que falar do amor de Jesus. Então isso é esse primeiro amor. E eu acho interessante que Paulo, aí vocês vão ver a ligação. Por que eu entendo que aquela carta em Apocalipse é realmente uma carta, um texto literal para... Porque Paulo, no versículo 29, no capítulo 20, no versículo 29 até o versículo 31, Paulo avisa para os pastores que sobreviriam à igreja de Éfeso muitos falsos lobos vorazes. E Paulo disse mais, versículo 30, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Quer dizer, líderes que caminharam por 3 anos com Paulo. Paulo saiu de Éfeso e deixou Timóteo. Quer dizer, olha a bagagem que esse povo tinha.
E tinha ali líderes que a posição é entre vocês mesmos, vai surgir. Olha aqui a mensagem profética que Deus disse, e o alerta. Vocês surgirão falsos profetas. Isso é. Então, quem pastoreava essa a igreja saiu de Jerusalém, inclusive nos anos 70 houve uma grande destruição em Jerusalém, e ela passou a se estabelecer aqui na Ásia Menor. E Éfeso era como se fosse a sede das igrejas ali, e cujo pastor era João. E quando Deus dá esse alerta para a igreja de Éfeso, o pastor era João. Então Deus falava com João também ali. João, ele era a pessoa, o líder espiritual daquela igreja. Então, Deus avisou que teria esses falsos profetas. E quando chega na carta que Deus escreve, Deus disse: vocês resistiram, esses caras. Vocês foram resistentes. Vocês não aceitaram os falsos profetas. Então, feitas essas ponderações aqui, eu quero trazer alguns pontos desse texto de Apocalipse para que Deus possa falar conosco nesta noite, né? Você pode assistir vídeo de noite, dia de tarde, não sei, neste dia. E o versículo 1, primeiro, vamos esmiuçar um pouquinho, o versículo 1, que nós passamos sobre Apocalipse 2, Deus diz assim: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele, olha só, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem assistiu a pregação domingo passado, fiz uma introdução do livro de Apocalipse, o início do livro, e eu falei justamente que tanto essas estrelas aqui e esses candeeiros aqui representam a igreja. Representa a mim e a você. Ele diz assim: aquele que conserva. Quando a gente vai fazer uma análise de um livro histórico, um livro antigo, isso aqui é um livro antigo, a gente tem que tentar o original. Esse livro foi escrito numa linguagem chamada grego, né? Então até em desuso hoje, era um grego mais popular. Então, especialmente em inglês, a língua mais universal. E a língua mais universal na época era chamado o grego koiné. Então, a mensagem do evangelho era para alcançar o máximo de vidas possíveis. E nessa palavra aqui, no original, a palavra é akraiten, que no original ela significa segura com firmeza. Sabe aquela historinha que a gente brinca muito, diz fulano é tão avarento, é tão amarrado, que se você botar um sorrisão na mão dele, ele atravessa o oceano daqui até a África e o sorrisão não derrete. Já ouviram falar disso já, né? O povo fala muito nisso, brinca muito nisso quando o cara é amarrado, avarento. Survino, né? A gente chama aqui de survino, não sei se essa palavrazinha é só aqui no Rio Grande do Norte ou no Nordeste. Mas não é que Jesus seja survino, mas Jesus é firme quando o assunto é eu e você. Porque eu e você somos dele. Você não está solto, você não está largado. Você pertence a Jesus. Jesus diz para você hoje, você pertence a ele. Sabe o que Jesus fala lá em João, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 28. Jesus diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna. Olha o que Jesus diz. E nós, vidas, as pessoas, ovelhas, nunca perecerão. Esse texto de João 10 fala do bom pastor. Então ele disse: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Ele disse a elas, ovelhas, nós ovelhas dele. Ele disse, elas nunca... Isso, gente, quem está prometendo não sou eu, isso está na Bíblia, isso é Jesus falando para você.
Então, se você crê em Jesus e sua vida é de Jesus, ele manda te dizer hoje que ele lhe dá essa vida eterna e ele diz que você nunca vai perecer. Então, a sua perseverança na fé em Cristo se dá pelo fato que Jesus está agarrado na mão direita dele. Ele não vai largar você, porque ele também deu o Espírito Santo dentro de você para poder lhe firmar. Ele diz, ainda no versículo 28 de João, ele diz, tampouco ninguém, olha aqui, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Sabe o que Deus está dizendo a você? Que nem você mesmo pode tirar a sua vida da mão de Jesus. Se você já colocou na mão dele, nem você mesmo pode arrancar, porque ele está agarrado, está seguro em você. Eu acredito que numa pregação de uma pregadora chamada Isa Reis, eu acho que foi Isa Reis que deu esse testemunho. Ela fala o testemunho de um pastor que estava muito triste com a vida e estava deixando da família. Ele disse, eu vou desistir de ser crente. E esse pastor, ele disse, eu vou desistir de ser crente, não quero mais ser crente, eu vou para o mundo. Ele disse que esse pastor, ele vai se arrumar, vai para uma festa, vai para uma boate. E ele nessa boate, ele está lá na boate e de repente ele olha para uma jovem, né? A boate é muito escura. Eu fui muito a boate, quando não era crente, claro. E aquele pastor está na boate, ele começa a olhar para a jovem começa a olhar para ele diz, bom, já arranjei uma jovem, né? Então, e de repente aquela jovem se aproxima, quando olha para ele, ela começa a chorar. E ela chora e olha para o pastor e disse, meu pastor, eu não estou acreditando que o senhor vai bater aqui atrás de mim. Nossa, pastor. E estava pensando que ia, sabe, fazer coisa errada. Até o engano do coração dele, Deus trabalhou na hora e ele começou a chorar também, se arrependeu daquele pecado, né? E ele pegou aquela jovem, ele levou aquela jovem e tratou ela. Quer dizer, até o pastor, até ele mesmo que tentou sair, se afastar de Jesus, Jesus não deixou. Quer dizer, ninguém, nem você pode afastar você mesmo do amor de Deus. Ninguém pode. Porque nós estamos, sabe, ele conserva você na mão direita dele. E ele diz assim, ó, e que anda no meio dos 7 candeeiros. O que ele está dizendo a você? Ele está dizendo que ele está no nosso meio. Você está na sua casa, onde você está agora, nesse momento. Ele está no nosso meio, ele está agora. Nós estamos em reunião virtual, mas ele está no nosso meio. Glória ao nome de Jesus por isso. Ele está no nosso, ele está aí onde você está. Isso ficou aqui. Então, ele está no nosso meio. Então, quer dizer, gente, ele está ali fiscalizando o tempo todo. Ele não deixa não, viu? Ele está ao nosso lado, ele está ao nosso redor o tempo todo. Glória a Deus. Versículo 2, ele diz assim, olha só que interessante. Aprenda isso, entenda isso. Ele diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A primeira parte desse versículo, ele diz que conhece as suas obras. Ele conhece o seu labor, ele conhece tudo o que você faz por ele e por amor a ele. Gente, não é em vão nada. Nada é em vão. No começo do vídeo, quem chegou agora, eu estava dizendo, eu trabalhei essa mensagem aqui, eu preguei ela todinha, gente. Eu preguei aqui essa mensagem todinha, gravei todinha. Aí eu gravei em Full HD. Só que o Full HD é muito pesado o vídeo. Ficou tão pesado que o meu celular, o espaço de memória dele acabou. Travou, foi tudo. O quê? Tentei salvar nas nuvens, né, que eu tenho o Google Drive, né? Gente, ficou tão pesado que meu celular travou, foi tudo. Eu tive que fazer o quê? Eu apaguei toda a mensagem. Eu disse, eu vou ter que fazer a live, todo jeito. Então eu vou fazendo essa live. E eu acredito que talvez vão ter palavras que eu vou falar agora que eu não falei anteriormente, que eu nem lembro tudo que eu falei. Por quê? Porque Deus queria que fosse assim. Eu entendo dessa forma.
Então, isso não é em vão, nada, sabe, a sua dedicação, nada é em vão. Eu quero falar para você interessante. A Bíblia fala do galardão. Então, o que nós fazemos para o Senhor, nós receberemos sim um galardão. Jesus fala isso. Alguns teólogos preferem não entrar e dizer o que é o galardão. Alguns teólogos. Outros entendem que está assim, patente, está claro na Bíblia. Eu entendo que está claro. O galardão. Deus, o que ele espera na glória. Livro de Daniel, capítulo, versículo 2. Olha o que seria esse galardão. Diz assim: multidões e multidões. Daniel. Estou lendo Daniel 12, versículo 2 e 3. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Aqui está falando já do julgamento. Acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Então aqui está falando já do tribunal de Cristo. Versículo 3, olha aí que Deus diz aí. Os que têm o entendimento e são sábios. Que sabedoria é essa? Essa sabedoria, esse entendimento, é o que nós até ministramos há pouco tempo, que está lá em 1 Coríntios. Que Deus a nós, que que Deus diz que Deus ele faz com que a sabedoria deste mundo seja nada, seja anátema, seja maldita. Então essa sabedoria aqui é sabedoria do alto. Aí ele diz: os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão. Olha aí. Então, com o fulgor do firmamento. Eu entendo que o galardão vai ser justamente isso. O fulgor, esse resplandecer, esse brilho. Por quê? Porque nada tem valor no céu. Tem valor, avião. Não precisa de avião. Nós vamos nos deslocar, teletransportar, na verdade, com o corpo glorificado, lógico. Então não tem valor de nada. Então ele diz: olha, quando se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade, olha aqui, ó. E todos quando se dedicam a conduzir muitas pessoas à prática da justiça, olha aí, serão como as estrelas. Então ele está falando da obra. Daniel 12, 2 e 3. Estou no versículo 3. Brilharão para sempre, por toda a eternidade. Então esse seria o galardão. O versículo 2, Deus está dizendo a você que ele conhece, ele sabe, e não será em vão. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 40 e 41, diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres. 1 Coríntios 15, 40 e 41. Está totalmente ligado com Daniel. Olha, também há corpos celestiais e corpos terrestres. O corpo celestial aqui, esse capítulo 15, está falando já do corpo glorificado, tá certo? Quando você for ler, você vai entender. Ele diz: e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, viu? Do corpo glorificado, e outra dos terrestres. Aí ele diz: uma é a glória do sol. Quem é o sol? É Deus. A outra é a glória da lua. Olha aí, Jesus. Né? E outra a das estrelas. Porque, olha o que Paulo diz aqui. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Olha a diferença. Olha o que seria o galardão. O galardão seria esse esplendor. E aonde tiver, será diferenciado na eternidade. A gente vai poder ver. Está aqui, Edmilson está aqui assistindo aqui a live. A gente está dando aqui, a gente já conhece o brilho de Edmilson. A gente está aqui em Natal conversando, pai, Edmilson está vindo na Paraíba, Edmilson. Está vindo na Paraíba, chega, brilha. Aí disse: irmão, sabe que quem está ali, aqui pertinho aqui é Paulo, ele está bem ali, em Extremóis.
Porque o brilho do cara dá para ver de longe. Ele vai ser mais ou menos assim a glória de Deus, né? O galardão, nada em vão, nada que você faz é em vão. Aqui a questão da ortodoxia. Como é importante você ter base e estar preparado para que você não seja levado e conduzido a qualquer vento de doutrina. E ele diz aqui, vocês resistiram. Deus usou Paulo lá em Atos, anos antes, e disse, surgirão entre vocês falsos mestres. Então o que foi que eles fizeram? Eles continuaram tudo que Paulo ensinou e continuaram a se dedicar e a estudar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E quando se levantou entre eles, eles foram firmes e não aceitaram. Porque eles tinham base. Então, nunca deixe de ouvir a palavra, estudar a palavra, aprender a palavra, ler a palavra. Sabe? Se dedique a isso. Porque é base para que você seja firme com o Senhor. Ele diz, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ele está falando que a grande perseverança, a base bíblica deles, a ortodoxia deles foi fundamental para isso. Então a igreja de Éfeso, aqui nesse período aqui, que foi escrito de 90 a 96, era uma igreja de muita bagagem bíblica. Sabe, eles tinham a ortodoxia chamada. Porém, Jesus disse para ele no versículo 4, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quero dizer para vocês que nós temos que ter muito cuidado com isso. Nunca deixe que o excesso de estudo esfrie seu coração. É lógico mesmo. Porque a questão não é estudar a teologia. A questão é ficar estudando correntes teológicas. E de repente, gente, a gente deixa de adorar a Deus, de cultuar a Deus, para ficar só criticando, ficar só apontando. Quando a gente essa intimidade com Deus, a gente começa a não entender quando Deus fala mais, a gente passa a não entender mais, a gente começa a ser mais crítico, sabe? Quando você olha aquela pessoa que só sabe criticar, mas ela não faz nada de diferente que possa contribuir, é porque ela já perdeu o primeiro amor. Não passa de um religioso, que tem uns que são religiosos. Tem uns que rodam no pé só, pula, sapateia, fala a língua, faz tudo, mas vai ver os frutos, não tem fruto de transformação de nada. Sabe, um engano, é uma mentira. Já perdeu o primeiro amor há muito tempo. E o outro é aquele frio, sabe, que já chega para o conhecimento da palavra, se acha melhor e se acha superior aos outros. Quando na verdade tem muito chão para andar. Eu vejo muito menino assim. Muito. Tem que ter muito cuidado com isso. E quando eu falo isso, gente, eu já vou fazer 40 anos esse ano. E principalmente quando eu comecei a pregar a palavra do Senhor, há 20 anos atrás, e eu estudando a palavra, sempre gostei muito de estudar a palavra. E eu tive momentos que eu estava querendo me ensoberbecer, me achar o pregador. Mas muitas vezes Deus me confrontou com isso. E mandou eu ter humildade. A gente tem que ter humildade. Cuidado para a soberba não encher o coração. A soberba nos faz perder o primeiro amor. E Deus fala com você, cuidado com isso. Certo? No versículo 5, gente, aqui Deus está falando de juízo. Presta atenção nisso. Alguns dizem que isso aqui é perder a salvação, né? Não é perder a salvação, não. Ele disse, lembra-te, pois. Deus está querendo mostrar como nós podemos fazer para voltar a esse primeiro amor. Em primeiro lugar, você encontrar o seu erro. Ele disse, lembra onde caíste. Essa historinha que você diz, não, Jesus já me perdoou de tudo. Não. Quando Deus chega para Adão
Deus sabia o que Adão tinha feito. E Adão se escondeu. Aí Deus disse: está se escondendo por quê, Adão? Não, estou aqui e tal. E eu estava nu. Disse: e essa está nu? Como é que você percebeu isso? Deus sabia da resposta. Claro que Deus sabia da resposta. Mas Deus, ele quer ouvir de nós isso. Nós temos que confessar nossos pecados. Gente, Éfeso passou por um grande avivamento. Aquele povo, sabe, andava na rua, começaram a confessar seus pecados, a pedir perdão a Deus e abandonar a velha vida. E Deus disse: volta a fazer isso. Aleluias. Volte a essa vida. Que mesmo que você erre, você consiga enxergar que errou, que está errado e precisa mudar. Ele disse: lembra onde caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. É isso, as primeiras obras. É esse fervor em nosso coração. É esse fervilhar dentro de nós, onde o Espírito, ele nos incomoda, e a gente começa a ficar incomodado porque quando a gente começa a perder o primeiro amor, o Espírito quer falar, mas a nossa carnalidade está tão grande, nossa soberba, o nosso eu está tão grande, que você se acha superior ao que o Espírito fala em você. Mas Deus diz que você volte a essa prática, sabe, aprenda a ouvir, dê ouvidos à voz do Espírito, dê ouvidos à voz de Deus, volte a essa prática, esse amor, essa unidade que vocês precisam ter. O presidente, ele conclamou a nação para fazer um jejum e oração hoje, e quando eu olho, eu vi cristãos, você não conta porque só porque foi o presidente, porque eles não gostam do presidente, questão de ideologia partidária, mas as pessoas estão colocando ideologia partidária acima dos valores e princípios cristãos. Eu até coloquei eu vi um pastor, um amigo meu, ele botou: será que a intenção do presidente foi realmente conclamar o povo, ou é só para ter popularidade entre os cristãos? Seria a questão política. Eu falei: pode até ser. E se Deus estiver pegando essa soberba dele aí, essa intenção ruim do coração dele aí, e quiser usar isso a favor do povo? Quem pode dizer se é ou se não é? Só Deus, que esquadrinha os corações. Você não tem o poder de esquadrinhar o coração. A gente tem que voltar a ter essa unidade, um povo junto, unido. Como Paulo foi se despedir, eles se ajoelharam para orar, começaram a chorar. Sabe? Esse amor, essa empatia de querer estar próximo. Talvez a permissão de Deus para que isso aconteça, que estamos acontecendo, cada um em sua casa. Eu estou pregando aqui numa live, para que a gente possa valorizar as relações sociais, a vida em igreja, a vida em comunidade. Vem se perdendo isso. Jesus, ele fala conosco a esse respeito. Ele possa ser, não quero afirmar, mas possa ser que isso que está acontecendo seja para despertar o povo dele. Pode ser. Então, quando Deus fala aqui no versículo 1, que ele fala que no meio dos 7 candeeiros, no meio, ele está falando dos 7. O versículo 5, preste atenção no texto, ele diz que removerei do seu lugar o teu candeeiro. Certo? Então não é o candeeiro, Deus está tirando a salvação. Tá certo? O candeeiro aqui ele fala do brilho da pessoa. Aqui está falando de juízo de Deus. Tá certo? O juízo de Deus sobre nós. Sim. Se nós não entrarmos dentro da vontade do Senhor, nós passamos sim por esse tipo de processo. Deus, ele faz juízo sim. Deus, ele permite que aconteçam situações contra nós, conosco, para que a gente venha sim despertar e voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas. Certo?
Então é diferente, preste atenção no texto para depois não estar, o povo vai, não olha direitinho e interpreta errado. Já estamos fechando. E o versículo 6 ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que obras são essas dos nicolaítas? Que obras são essas? Deixa eu, rapidinho, gente, vou localizar aqui também no computador. Tá aqui, vou compartilhar no meu Face. Rapidinho. Compartilhei porque quem tiver no meu Face vai ver a segunda parte, certo? Pronto. Sabe qual eram as obras dos nicolaítas? Sabe, só pra você entender, sabe essa historinha que não tem nada a ver não, isso não. Não dá pra gente dar, o que é que tem fazer isso? Nada demais fazer isso. Nada demais você ser crente e ir pra festa. Nada demais você ser crente e tomar uma. Nada demais isso, nada demais isso. Sabe o que isso era a obra dos nicolaítas? Sabe o que os nicolaítas pregavam? Eles ensinavam, eles diziam assim: olha, quanto maior o pecado, maior a ação da graça de Deus sobre sua vida. Então, se você pecar mais graça de Deus cairá sobre você, você vai ser mais abençoado. É aquela história, não, Deus ele é amor. O amor de Deus é acima de qualquer coisa. Deus ele é amor, ele supera qualquer pecado, qualquer coisa. E quer viver a vida do jeito que quer. Viver na situação e na condição que acha que é o correto. A Bíblia nos mostra como é viver com Cristo, como é que nós devemos viver com Cristo. Como é uma vida cristã. Não é do jeito que você quer, não. É do jeito que a Bíblia diz. E é isso que Deus fala a você hoje. Os nicolaítas, eu botei aqui, ó. Você tem ideia. Nicolaítas ele ensinava que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais ele pecava, maior será a graça. Então podia viver a vida bem mantelada, de todo jeito. Pode viver, sabe, do jeito que você estava vivendo antes. Que a graça de Deus vai perdoar, ela supera tudo isso. Relativismo, cuidado com isso. Tá certo? Então, Deus também nos alerta hoje, nesse dia. Talvez essa situação que nós estamos vivendo seja por causa disso também. Deus disse aqui. Deus diz aqui. Que Ele vem sobre nós. Ele é o Deus de juízo ainda. Tá certo? Ele é o Deus de juízo ainda. Então, o versículo 7, rapidinho, antes de terminar, eu quero me manter nos nicolaítas. Muita gente tem brincado aí, sabe? Pregado um evangelho que não tem relação com as escrituras. Não tem. Muita gente prega uma teologia falseada. Deus não se agrada disso. Tá certo? Deus não se agrada disso. A gente tem que viver essa palavra. Se você não é ovelha nossa, aqui da Igreja Batista Luz do Mundo, eu estou pastoreando uma igreja aqui na Zona Norte, aqui perto das fronteiras, bem pertinho ali da maternidade ali, nas fronteiras. Naquela rua que vai para o Nordestão de Santa Catarina. Se você não é dessa igreja, tem interesse de congregar, passar essa situação, procure uma igreja que prega uma doutrina bíblica, sabe, que não pregue engano, que é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Eu estou brincando muito com as coisas de Deus. E eu quero fechar aqui o versículo 7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida aqui está falando da eternidade, da glorificação, certo? A árvore da vida aqui está falando da nossa eternidade com Deus.
E Deus, Ele quer que você vença. Ele tem esse desejo. Isso que Ele fala para você hoje. Persevere. Persevere. Não seja frio ou soberbo ao ponto de você não ouvir mais o que Deus está falando no seu coração. Dê ouvidos ao que Deus está falando a você. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Persevere. Que Jesus, ele disse logo no início, ele diz: olha, eu conservo você em minhas mãos. Ele ama tanto a gente que quando ele nos exorta, quando ele nos repreende, quando recai sobre nós, sabe, adversidades para que a gente venha voltar à vontade dele, é porque ele nos ama. E ele diz: eu não abro mão de nenhum de vocês. Que essa palavra esteja no seu coração, em nome de Jesus, certo? Que Deus ele fale com você, continue falando com você, em nome de Jesus, onde você estiver, certo? Eu só quero pedir que vocês continuem orando pelo Brasil,